Ai, ai, ai. Olá. Boa tarde. Nesta linda tarde de segunda-feira, estilo do Moreno Dengoso. Poxa, por que eu não vi ele dentro do carro, né? Podia saber como ele é. Além de ser dengoso e ser moreno. É. Tarde de segunda-feira, dia 7 de agosto. Saindo mais cedo por causa da minha fisioterapia, que até quinta-feira da outra semana será executada, né? Como sexta-feira eu cheguei bem atrasado, eu tô procurando sair um pouco antes hoje, uns 15 minutinhos antes, para não correr risco. Já compilei o vídeo da manhã, já preenchi as resenhas de sexta-feira, tanto no da manhã quanto no da tarde. E agora mudou um pouquinho esse prazo, né? Eu mando num outro momento todo, tô fazendo direto de casa. E acho que isso será um praxe. Logo eu terei que fazer realmente aquela negociação de uma velocidade maior de upload, para não ficar com o computador ligado a tarde inteira, né? A noite inteira, né? Então vamos lá. Espero que ao chegar em casa o Pitoquinho esteja mais bem-humoradinho. Enfim. Bom, tenho grandes novidades em relação à atualidade. Também não procurei nada, fiquei indo atrás de nada. E me resta continuar aqui meu processinho de cronologia de moradias, né? Os lugares onde eu vivi, onde eu morei. Considero morar aquele lugar que eu levo minhas coisas, que eu levo tudo e moro lá. E tava naquela fase final aqui do Paraíso, né, aqui pertinho, onde era muito gostoso as férias, esse finalzinho de férias, as últimas 3, 4 semanas eu passei lá com a minha mãe, com o Mauro e com crianças da minha idade. Uma diversão bem bacana, um período que eu guardo uma recordação bacana. E também a primeira vez que eu andei de condução, que eu andei de transporte coletivo, né? Que fui do Paraíso até Tiradentes, até a estação Tiradentes, Praça Coronel Fernando Prestes, para ser mais exato. E é meu orgulho, minha alegria de aos 9 anos de idade estar andando de metrô sozinho, tudo certinho. Então foi isso, eu me lembro, uma quinta-feira, na sexta-feira eu já fui sozinho. Minha mãe foi comigo no primeiro dia de aula e na sexta-feira eu já fui sozinho. Não vou falar sobre a escola porque eu quero fazer uma cronologia sobre as escolas, que acho mais fácil, né? Também é assunto aqui para eu recordar. O objetivo disso aqui principal é que eu, claro, como qualquer pessoa que vai ficando um pouco mais velho, vai esquecendo das coisas. Então tô tentando, enquanto me considero ainda relativamente lúcido, relativamente, né? Colocar essas cronologias, que isso ajuda muito. Se um dia eu quiser falar algumas coisas, fazer algumas coisas e até
Se quem gosta de mim também resolver se interessar por isso, o que não tem importância nenhuma. E então foi isso. Morando na Reni, finalzinho da minha morada na Reni, foi o comecinho do meu colégio. Colégio Instituto Dom Bosco. E teve esse comecinho aí, pouco tempo, algumas semanas só, que eu cumpria essa rotina e voltava com o Mauro. Voltava com o Mauro, eu ia sozinho, um pouquinho depois do almoço, entrava acho que a 1h30, né? E voltava com o Mauro, que o Mauro estudava desde de manhã até a tarde e eu só à tarde. Estava fazendo o terceiro ano do primário, primeiro grau. Tinha toda uma mística ali que na próxima cronologia eu conto. Bom, enfim, não sei se houve algum desentendimento, especificamente falando, ou se houve apenas se a coisa já tinha sido combinada para que não fosse durante muito tempo essa morada minha, da minha mãe, eu e o Mauro, lá com a Renê. Sei que pouco tempo depois, poucas semanas depois, nós saímos de lá. E aí é o que eu considero uma fase novamente um pouco triste. Porque o que eu falo como um pouco triste? Porque triste mesmo, eu sempre me lembro disso, da sensação que eu tinha quando eu morava sem a minha mãe. Na Dona Ana, na Cleide, na Dona Zenaide. A alegria que foi aqueles 3 anos e pouco, morando com a minha mãe na mesma casa, tudo direitinho. E depois voltamos, aí Dona Zenaide, e aí voltamos a ficar com ela novamente. Só que aí começou essa outra fase, que era uma fase onde nós não tínhamos casa. Eu não sei como, a gente passou a morar num hotel. Passamos a morar num hotel, Hotel Continental, que fica na Rua Vitória, ali no centrão mesmo, no bairro da Luz. Uma região hoje muito deteriorada, muito feia, mas já não era sensacional não, mas era menos ruim que hoje, como tudo que antigamente o ar livre, né, as áreas comuns eram menos perigosas, pelo menos as que eu frequentei. E passamos a morar no hotel. O hotel tinha algumas coisas interessantes, como o café da manhã, cafezinho da manhã no refeitório do hotel, uma coisa diferente pra mim. Era um restaurante, você sentava e eles traziam pãozinho, traziam manteiga, traziam leite, o bule, né, bule de inox, né, com leite, com café, tinha geleia, tinha frutinha, tinha uma mamão, alguma coisa assim. A alimentação era bacana, era bem bacana. Não havia almoço ou janta nesse hotel, havia só. E nós ficamos alguns meses, bons meses no hotel. Eu, minha mãe e o Mauro morávamos lá, tudo certinho. Mas a gente não gostava, a gente nunca gostou. A gente nunca gostou. E era uma rotina assim, minha mãe saía para trabalhar cedo. Não sei se ela ia com o Mauro ou se o Mauro também saía cedo, enfim. Algumas vezes ela estava em casa. Ela estava em casa, estava lá, estava no hotel. Nosso quarto era um quarto um pouco mais luxuosinho, que era um quarto que tinha uma cama de casal, uma de solteiro e um banheiro. Era uma suíte, né, na verdade, que haviam quartos que não tinham banheiro e as pessoas usavam o banheiro do andar, né, o banheiro coletivo, né, que era uma coisa bem sem, sem higiene, né. E tinha uma sala de TV, onde as pessoas à noite assistiam televisão, viam suas novelas, seus jornais e tudo mais. E
Eu acho que eu almoçava já no colégio, já na escola, tinha almoço lá. Tinha almoço pro pessoal que estudava de manhã até a tarde, até nos 2 períodos, que fazia ginásio de manhã e curso profissionalizante à noite, à tarde. E tinha. E eu almoçava lá também. Era mais prático, né? Minha mãe pagava pra isso. E, enfim, também aprendia rapidamente. Aí quem já ia de metrô, era só atravessar ali o Parque da Luz, o Jardim da Luz, né? E tava lá já na escola, já tava na escola, do outro lado já era Bom Retiro. O Parque da Luz divide, né, o bairro da Luz com o bairro do Bom Retiro. Hoje ele é fechado, hoje não dá pra atravessar por ele pra ir pro outro lado. Hoje só um dos portões fica aberto. E me lembro que todas as noites a gente jantava no Salada Record, um restaurante da Avenida Rio Branco. Comida gostosa, a gente gostava da comida, arrozinho, feijãozinho de lá. A gente sempre jantava lá. Fim de semana a gente almoçava lá também. Era barato, né? Enfim. Mas não era gostoso, não era bacana. Eu tinha meus brinquedinhos. Eu fiz amizade com o Silvio, que era o manobrista do lugar. Fizemos amizade com algumas faxineiras, né? Minha mãe sempre foi de conversar muito com todo mundo. E, enfim. E passamos até alguns fins de semana na casa de uma vez só, um único fim de semana, na casa de uma faxineira que morava em Francisco Morato. Um fim de semana, passamos lá. Minha mãe gostava de que a gente fosse, primeiro porque ela era jovem e podia ter um fim de semana para ela, que era muito cansativo todos os dias, com os filhotes aí, muito bem criados por ela, diga-se de passagem. E segundo porque era uma chance da gente brincar também. Quando ela ganhava confiança, né, a pessoa tinha confiança, ela acabava sempre, provavelmente ela pagava alguma coisa pra pessoa, tudo, né? Nada mais justo. A gente passava o fim de semana, comia, bebia, dormia. E pra gente também era bom, porque era um ambiente de casa, de correr, de brincar, jogar bola. A gente morava no centro de São Paulo, uma região bem deteriorada, então não tinha chance de fazer isso. Era ou na escola ou em lugar nenhum. Claro que a gente brincava na escola, corria tudo, fazia tudo na escola. Só que fim de semana era preso, né? Praticamente preso. E nós passamos bons meses no Hotel Continental. Eu particularmente não gostava nada. O dono era um português. E aí depois de um tempo também minha mãe fez amizade com a Lia, Eliene. Outra faxineira de lá, ela morava em Jandira. E em Jandira nós fomos muitas vezes pra lá. Família simples, mas pessoas muito dignas, muito decentes, muito honestas. Passamos até umas férias com ela, tudo. Que era um lugar que assim, primeiro que provavelmente sem a gente a minha mãe pagava menos, né? No hotel. Ela podia até se dar o luxo de pegar um quarto menor, alguma coisa assim. E segundo porque essa coisa da gente conviver num ambiente de uma casa, de espaço para correr, brincar, jogar bola, principalmente umas férias, né? Se ela ia no final de semana, a gente se via, passeava, brincava, tudo certinho. Mas claro que não foi uma fase fácil para nós, em nenhum momento. Minha mãe teve sérios problemas, desempregada, sabe, endividada. O dono do hotel chegou uma vez a não me dar a chave de casa, a chave do nosso quarto. Não, sua mãe tá devendo, não vou deixar vocês entrarem. E eu fui e liguei pra minha mãe. Eu, pequenininho, já sabia me virar, mano.
Disse que não podia fazer isso, tinha alguma questão legal que não podia fazer isso, tá. Minha mãe estava com sérias dificuldades mesmo. Não lembro se ela já trabalhava no clube ou não. Sei que foi uma fase bem difícil para nós. Várias vezes eu peguei minha mãe chorando. Minha mãe chegou a tentar bolsa de estudo em colégios, colégio adventista, colégios religiosos, para tentar um internato para nós, para ter menos despesa e tudo. Chegou a ir na LBV, olha o que beirou acontecer comigo. Mas tudo, claro, por uma questão de que ela queria uma boa educação, mas também aliado a um custo, né, que desse segurança para ela também. Ela teve muito problema financeiro mesmo. Uma vez na Leonete, eu me lembro disso, ela sentou na sala, um dia de semana nós fomos lá, e ela sentou na sala sozinha. Era como se eu não estivesse ali. E começou a chorar. E aí me ferrei. De novo, né? De vez em quando eu faço isso, né? De vez em quando eu consigo fazer dessas, né? E foi realmente. Eu me lembro que parece que ela vendeu uma linha telefônica que ela tinha. E na época a linha telefônica, durante muito tempo aqui no Brasil, foi muito valioso. Então ela conseguiu, por conta disso, ficou sem emprego, mas a gente comia, a gente pagava o hotel, a gente fazia algumas coisinhas. Mas isso foi acabando, né? E ela não tinha mais de onde tirar. Espera aí que tem um meio termo aí. Tem um meio termo. Ah, sim. Não. Foi isso mesmo. Nós ficamos alguns meses nisso, nesse hotel. Tudo certinho, belezinha. Alguns fins de semana a gente ia lá pra Jandira. Foi só um fim de semana que a gente foi pra Francisco Morato. Quase que uma área rural. A gente nadou em riozinho, sabe? Mas legal, era um lugar legal. A gente curtiu, a gente se divertiu. E na Lia também, era tudo muito simples, muito pobrezinho, mas não faltava nada. E pessoas decentes, né? Pessoas de bem. Isso ajudava muito. Você deixa, brother? Obrigado, hein? E aí teve um ínterim, teve uma pausa nisso aí. Minha mãe, nessa dificuldade, nesse problema todo, a gente convivia muito ainda com a Leonete, sempre conviveu muito com a Leonete, com a prima dela, esposa do primo mesmo, primo legítimo da minha mãe, do Luiz. Luiz, irmão do Wagner também, o outro primo, legítimo, decente, gente boa, enfim. E o Wagner um dia virou, não, Edith, não, você é minha irmãzinha, vocês vão morar comigo. O Wagner tinha uma casa na rua, numa viela da rua Tuiuti. Uma vielinha fácil de achar ali, esquina com a Celso Garcia. Rua Tuiuti com Celso Garcia. Hoje eu vou pelo Murumba. E ele nos chamou, não, você vai morar comigo. Eu tinha uma casa, não sei se era dele, se era alugada, não sei o que era. O Wagner tinha a família dele, ele era casado com a Beth e tinha as filhas, minhas primas, a Adriana e a Denise. A Adriana mais velha, que era mais nova que eu, e a Denise, que era bem mais nova que eu. E nós morávamos, ele tinha, a casa era grande, um sobrado de 2 andares, não era sobradado, era sobrado mesmo. E morava também a sogra, a mãe da Beth, esposa dele. Uma casa antiga, mas bem grande, né? Tinha uma sala grande, tinha uma antessala. E ele nos deu essa antessala para ser nosso quarto. Então nós morávamos lá, eu, minha mãe e o Mauro. Mas o convívio era do dia a dia com todo mundo. Foram meses, mas foram meses maravilhosos, deliciosos. Para mim, pelo menos, para nós crianças,
Porque era uma viela, dava pra brincar lá fora, curtia, brincava pra caramba. Minhas primas, eu me dava muito bem com elas, a Adriana e a Denise. E nós nos entendíamos muito bem. Mas do lado dos adultos, a coisa não estava muito bem, não. Sempre existiu, e eu percebi isso, hoje eu interpreto isso de uma forma muito mais clara, muito mais transparente, tranquila e natural também. Sempre existiu um ciúmes da Beth, esposa do Wagner, esposa na época, né? Em relação à minha mãe. O Wagner era muito agarrado com a minha mãe. Mas aí, depois de muito tempo, nos últimos anos, conversando com a minha mãe sobre isso, sobre a infância dela, sobre como foi a vida dela, eu entendi por quê. A minha mãe era uma baixotinha que, mesmo filha única, sempre morou com todo mundo, né? Com primos e tudo mais. E o convívio dela foi muito próximo ao Wagner e ao Luiz. E o Wagner era um menino, ao que parece foi um menino muito bonito. Ele hoje é um tiozão, velho, é um bem bonito. Sempre foi. O oposto do Luiz, que sempre foi um menino feio. Teve até lábio leporino, para se entender que realmente não foi fácil para ele. E esse pessoal ignorante, ignorantes mesmo, eles tratavam diferente mesmo. Então o Luiz era mimadinho, o Wagner era mimadinho, chorãozinho, manhoso. Todo mundo zoava ele. Todo mundo. Aquela coisa do bobinho da rua, né? E minha mãe defendia ele. Minha mãe ia pra cima. Minha mãe era um pitoquinho. Ia pra cima de todo mundo. Minha mãe já nasceu assim, né? Minha mãe já nasceu com essa coisa de que o mundo inteiro é maior que eu. Se eu abaixar minha cabeça uma vez, eu nunca mais levanto. E é isso que ela me ensinou muito bem. Eu aprendi muito bem essa lição com ela. E minha mãe era muito grudada com ele porque ela defendia muito ele. Defendia mesmo. E isso, como o convívio deles nunca terminou, nunca diminuiu, né? Quando ele viu minha mãe nesse estado, né, de que das coisas realmente não estarem dando certo e a gente morando num hotel, ele nos chamou para morar com ele. Só que a Beth, esposa do Wagner, me parecia. Depois eu vi que ela realmente era uma pessoa com valores um pouco distorcidos. Isso um pouco por culpa da mãe, que era uma pessoa estranha, bem estranha. E também pelo jeito dela, enfim, aquela herança ignorante mesmo. E o convívio não era legal mesmo. Alguns meses depois, nós voltamos pro hotel. Minha mãe já estava trabalhando. Me lembro de duas coisas muito básicas. Minha mãe estava trabalhando. Mas era aquilo lá, trabalhava de tudo quanto é coisa. Trabalhava de motorista à noite, trabalhava nas exposições do Parque da Água Branca. Essas épocas eram bem legais. A gente passava o dia inteiro, fim de semana, né, no Parque da Água Branca. Se acabava de brincar, correr, pular. Sabíamos até as passagens secretas dos lugares. Tem uma creche lá dentro do Parque da Água Branca. A gente sabia como entrar, entrava por uma entrada de esgoto. Era um falso esgoto, era seco, não tinha nada. Brincávamos muito no Parque da Água Branca. Mas voltemos. Então, essas desavenças nos fizeram voltar pro hotel. E no hotel tinha isso de que, alguns fins de semana, pela gente mesmo e pela facilidade, a minha mãe, a gente ia passar fim de semana com a Eliane. Tanto que a gente ia de trem às vezes, mas voltava de ônibus de viagem, ônibus fretado. Porque, é claro, minha mãe pagava isso. Para que voltássemos com mais conforto. Voltar de Jandira, naquela época, meu amigo, o trem não tinha porta. Aqueles trens da FEPASA não tinham porta, meu chapa, não tinham. Você não acredita que era aquilo, não tinha banco, não tinha... Era um trem muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada. Ele tinha chão,
E tinha uns ferros para segurar, e olha lá de vez em quando. Portas abertas, sem janela. Quando chovia era uma beleza. Era realmente muito maltratado o negócio. Era mega barato, mas era uma sacanagem. Então a gente acabava voltando nas segundas-feiras de madrugada. A gente voltava com a linha de ônibus fretado. E era muito gostoso. Melhor do que hotel. Era melhor do que hotel. E aí, minha mãe sempre na correria. Sempre na correria. Eu acho que aí ela começou a trabalhar no clube. Foi um ponto muito importante na nossa vida, minha mãe ter entrado no clube. Pelo que eu me lembro, minha mãe entrou no clube porque um dos diretores, alguns diretores do Jaraguá Clube Campestre, era da Associação dos Criadores de Aves, que minha mãe sempre secretariou eles. Fazia parte da documentação, dos criadores, tudo, exposições e tal. E nós... provavelmente alguma pessoa lá arrumou um emprego para ela. Era um bom cargo, era um bom emprego. E aí nós passamos aquela férias, eu me lembro, uma última férias. Deixa eu pegar aqui. Isso aí. Começo de 81. Março de 81. Olha só. Acabaram as férias do mês do fim do ano, de 80 para 81. Foi todo aquele ano no hotel. Um pedacinho morando com o Wagner e todo aquele ano no hotel. E nós fomos pra ali e passamos as férias lá. Minha mãe sempre ia com a gente, sempre ficava com a gente, sempre aparecia por lá. E as férias foi uma aventura, né? Molecagem de tudo, briguei na rua, tinha de tudo. Aprendi bastante coisa, aprendi a me virar, ser um pouquinho maloqueirinho, que foi muito importante pra mim pra depois. Depois eu conto. Mas foi realmente um período muito ruim da gente. E nós voltamos. Acabaram as férias, né? E eu me lembro disso, foi uma correria assim, uma doideira. A gente voltou. Mas não tínhamos casa ainda. Minha mãe chegava a comentar que ela estava procurando casa para alugar, tal, que ela estava trabalhando. Ela estava correndo atrás de casa para alugar. E já estava trabalhando. O clube fica na zona oeste, quase norte, né? Noroeste, para ser mais exato. Jaraguá e Pirituba são lado a lado. E estava procurando casa por ali, né? Por ser mais fácil. E só que quando acabaram as férias, nós voltamos pra... Atenção, hein? 10 minutos, viu? Pra chegar. Nós voltamos pra São Paulo, saímos dali, tudo, viemos pra cá. Só que nós voltamos pra um hotel. E um hotel muito pior que o Continental. Hotel feio, hotel horroroso. A gente não podia nem sair, a região ali tinha muita prostituição. A gente não podia nem sair na rua, mas foram poucos dias. Minha mãe dizia que estava terminando um processinho, alguma coisa, uns detalhes pra gente, pra alugar a casinha da gente, né? E foram alguns dias que a gente passou nesse hotel aí. Não foi legal, não foi gostoso. Eu achava que, poxa, além de tudo, não só por não ter uma casa, mas além de tudo, um hotel pior, mais feio. Provavelmente por preço, né? Minha mãe devia estar gastando os tubos, né? Pra poder alugar a casa, né? Nós tínhamos nosso carrinho, a TLzinha. TL branca. Procure aí no Google o que é uma TL. Volkswagen TL. O carro chamava TL, não era uma abreviação de nada. O nome do carro era TL. Um furgãozinho, mini furgãozinho.
carrão. Motor Volkswagen, né? O motor consagrado Volkswagen. Não essa porcaria que eles fazem hoje. E, enfim. E um dia, em março de 81, a gente ficou algumas semaninhas aí, porque as férias acabavam em fevereiro, né? Em fevereiro voltou às aulas, tudo, e a gente precisava ter um lugar para morar para poder ir para a escola, né? E a rotina era mais ou menos essa, né? E aí nesse começo de 81 ou 80, agora eu tô aqui pensando se foi 80 ou 81. Eu acho que foi 80, porque eu tava na quarta série. Na quarta série eu ainda morava em Pirituba. Eu acho que sim. Foi 80, março de 80, foi isso mesmo. Qualquer coisa eu corrijo. E aí eu lembro que, como eu só estudava à tarde, né? Quando eu saí à tarde, o Mauro falou pra mim: a gente vai pra nossa casa nova, tem um quintal grande, dá pra gente jogar bola. E aí a minha mãe passou a tarde, pegou a gente, e ele falando, ele já tinha visto a casa, acho que já tinha ido pra casa. E nós chegamos lá, nessa casinha em Pirituba, o Alto Taquari, número 126, Jardim Maristela. Era um ovo, era um quarto, sala, cozinha e banheiro com quintal. Independente, não tinha nenhuma outra casa no quintal, nada. Casinha pequena, simples, mas era o paraíso. Era o paraíso. A chegada lá foi realmente uma situação de muita alegria. Muita, muita, muita alegria. Alguns detalhes. Uma vez, a nossa vontade de voltar a ter uma casa era tão grande que eu não sei por que eu fiz isso. Eu odeio contar essa história, mas eu preciso deixar ela registrada. Que na volta para casa, eu saía, né, acabava a minha aula e eu esperava o Mauro lá no portão. Ou ficava jogando bola, alguma coisa, e ele aparecia. E a gente ia juntos para casa, pro hotel Continental. E eu resolvi inventar uma história pra ele. Falei, a gente mudou, viu? A mãe alugou um apartamento ali perto, mas é um apartamento, é legal, não sei o quê. Inventei um prédio ali que a gente passava na frente todo dia. E o Mauro todo feliz. Todo feliz. Ai, que legal, nossa, que bom. Não vi a hora, né? Aquele hotel, uma droga. Tal. Enfim, e aí quando chegou na porta do hotel, desse prédio, o Mauro parou na porta e arrebentou meu coração. E ele falava assim, vamos Marcos, vamos entrar. E eu falava, não Mauro, é mentira. E eu sei que eu saí correndo e não aguentei olhar o rosto dele, a decepção dele. E fui correndo, entrei no hotel e comecei a chorar na cama. E ele veio, de boa. Eu ainda me emociono um pouco ao lembrar disso. E me alisou as costas assim, fez assim, não chora não. Logo, logo a gente vai morar na nossa casa. Foram alguns meses depois, mas a gente voltou a morar na nossa casa. E eu naquele dia me lembrei exatamente, porque ele no carro, ele estava falando muito parecido com o jeito que eu falei pra ele nesse dia que eu inventei essa mentira. Se não der certo, eu não sei pra onde você vai, filhão. E só que era verdade, né? Ele no carro falava, nossa, é legal a casa, tudo. E eu pulava no banco traseiro, eu ficava doido de alegria. E chegamos na casinha e realmente eu tava no céu, eu tava no paraíso de tanta alegria. Fica quietinha aí, fica, filha. Parece que você não tem muita confiança. E aí foi isso, em março de 1980, estava começando o quarto ano letivo no colégio, no Instituto Dom Bosco. Morávamos em Pirituba e
Inicialmente a rotina foi de que é, a minha mãe contratou a vizinha ao lado, a vizinha do lado, para cuidar da nossa casa, para limpar a casa e fazer um almoço para mim. E a minha mãe chegava, vinha no horário do almoço. Não, a vizinha só cuidava da casa e minha mãe chegava no horário de almoço dela, me dava almoço e me deixava na estação de Pirituba. E eu pegava o trem e fazia aquele mesmo caminho de pegar o trem, descer na Estação da Luz e andar até a escola. Depois de um tempo houve um probleminha com a dona Araci. O probleminha é que a minha mãe estava, além de pagar ela a limpeza que ela fazia, cuidar da casa, minha mãe estava financiando a alimentação completa da casa dela, porque a dona Araci levava arroz, pacotes de arroz, feijão, bolacha, tudo para casa dela. E eu, que era horrível de comer, eu nunca fui bom para comer, a dona Araci vira e fala que estava acabando a comida porque eu comia tudo, não dava sossego, eu não parava de comer. Aí minha mãe dispensou ela e aí ficou mais gostoso, porque aí eu ia de manhãzinha com a minha mãe pro trabalho e ficava no clube de manhã, brincava, corria. Era um clube de campo, cara. O lugar é lindo, lindo, lindo. Árvores. Nossa, cara. Quadras, tudo. Só que era vazio, né? Não tinha ninguém. Meus amigos, meus colegas eram o pessoal que ficava os filhos de funcionários que moravam lá, que também, antes de ir pra escola, a gente ficava junto, tudo, brincava. E era muito gostoso, espaço, uma delícia. E aí, perto do meio-dia, eu voltava, me trocava lá mesmo, almoçava rapidinho com eles lá e a perua me levava até a estação de Pirituba para eu pegar o trem e ir até a Estação da Luz, como sempre. Sempre foi tranquilo para mim pegar a condução. E eu até gostava. Algumas coisas importantes, porque na verdade eu estou falando de um lugar que eu morei de 1980 até 1998, né? Então é bastante tempo, né? Quase 20 anos. Eu me tornei um adulto morando ali. Minha esposa, quando a gente começou a namorar, eu morava ali. Pra você ter uma ideia de como, da importância que foi ali, né? Eu cheguei ali com 10 para 11 anos de idade e saí dali com 29 anos de idade, né? No fim de 98. Então são quase 19 anos, né? E ali eu conservo amigos. Não, fiz muita amizade, foi muito bom, foi tudo muito bacana, mas ali foi uma experiência, antes de tudo, de crescimento mesmo, de conhecer melhor a vida. Eu conheci uma vizinhança diferente da minha criação. Conheci colegas de rua, do bairro, tudo. Muito diferente de tudo que eu já tinha aprendido, do pouco que eu já tinha vivido e sido ensinado, né? E era uma garotada muito cruel, num primeiro momento. O jeito deles era completamente estranho para mim. Eles tinham brincadeiras estranhas, um pouco cruéis, e eu inicialmente não lutei com isso. Eu demorei alguns anos para entender que eu precisava lutar contra isso, que eu precisava colocar muitas vezes alguém no próprio lugar, que algumas coisas o alguém não tinha direito e que eu tinha que brigar sério, até as últimas consequências, sobre a minha posição, o meu lugar e o que não era certo alguém fazer comigo. Então, entre esses 10, 11 anos de idade, 10 para 11 anos de idade e até meus 13, pelo menos meus 13 anos, foi uma tortura. Eu tinha meus colegas, tudo, brincava bastante, tudo, mas
de um modo geral, eu era muito zoado mesmo, assim. Eu era a brincadeira da rua, né? Eu era aquele que se mexesse muito eu chorava. Eu até, talvez por uma leitura de defesa errada, né? E eu, como não levava isso para minha mãe, não era justo, né? Eu guardava isso comigo, eu acabei criando uma barreira que eu não entendi inicialmente, que não ia me fazer nada de bom, que era a coisa da manha, do choro. E isso fortalecia muito eles. Isso significa muito para mim. Pirituba significa muito para mim. E aos 13 para 14, nesse bombardeio de... Como é que se fala? Eita, nós já são 4h30. Nesse bombardeio de hormônios que começa nessa fase, eu realmente entendi e comecei a lutar rapidamente pelo meu direito, pelo meu espaço, contra a crueldade de quem queria ser cruel comigo, e rapidamente entenderam, porque criança também tem essa, criança ou jovenzinho, adolescente assim, quando você conquistou, você não perde mais. Então era isso. Isso foi fundamental. Um dia, brincando na rua, uma coisa, um dos nossos amigos, o Alexandre, ele era menor que eu. Hoje ele é 3 vezes maior que eu, pra cima e pros lados. O Alexandre começou a me provocar. E ele pegou uma coisa que tava comigo, uma bola, uma raquete, não lembro direito. E eu falava, me dá aí, vai, cara. E ele, pega eu. E eu, não quero brigar com você, me dá aí. Aí, tá bom, vai, eu pego você. Damos um tapa em um murro no outro e acabou acertando meu olho. E eu fui pra casa. Não chorei nem nada. Mas ele, durante uns meses, foi extremamente cruel, folgado, safado comigo. Até que um dia, jogando bola no quintal de alguém, ele tentou me agredir, assim, de uma forma horrível. E aí eu virei quando comecei. E eu dei-lhe uns 4, 5 supapos, que até machucou um pouco a boca dele. Deixou ele atônito, assim, né? Ele realmente ele não esperava, né? E isso foi um recado rápido. Ele nunca mais mexeu comigo, nem depois que ele ficou gigante. Mas eu conquistei foi aí que eu comecei a ser realmente amigo, comecei a ter o que eles tinham, comecei a exigir o que eles tinham direito, que eles tinham conquistado. Só que foi desde o primeiro momento em que eu demonstrei que eu podia reagir. Isso foi muito importante para mim. Pirituba teve uma importância enorme para mim. Daqui a pouco eu falo mais, tem muito o que falar sobre Pirituba. Foram 19 anos, né? Espera um pouquinho, até mais. Agora, vamos lá. Final da fisioterapia. Tudo sob controle, tudo tranquilo. Não vou comprar hoje não, mas amanhã eu vou. Porque eu já pus a câmera, senão pararia mais uma vez, pararia a câmera. Então hoje eu vou pra casa, mas amanhã, na saída daqui, eu já vou. Aí sim eu não ligo a câmera, eu ligo de lado, autopeças. Que eu preciso comprar uma cera. Cera colorida. É uma cera que preenche alguns espaços da tinta do carro. Como no sábado eu vou fazer esse banho de trato, de cuidado pro meu carrinho. Então eu vou também passar essa cera aí, fazer esse trabalho. Vamos ver. Vamos pra casa. Fisioterapia terminada. É um pouco chatinho, esquenta muito o ombro. Mas eu me sinto bem melhor depois que acaba. E assim, hoje não tá calor, tá gostoso. Então não tem esse impacto. Olha essa subida, mano. Cara, sabe o que acontece? Isso aqui, ó, é as costas
da Matriz Bradesco, Bradesco Cidade de Deus. Então, minha chapa, tem muito funcionário aí dentro, né? Vamos ver o que eu consigo. Quase nada, provavelmente. Então tem que ficar parado mesmo. Escolhi mal o lugar, não precisava ter vindo por aqui. Bom, vida que segue. Falando de Pirituba, falando do Jardim Maristela, falando de 19 anos da minha vida, onde realmente ali sim eu posso dizer que foi a fixação de uma identidade, de um padrão. Você percebe que desde que eu me lembro como gente, a coisa foi muito pula-pula, né? Foi pra lá e pra cá, meses aqui, poucos anos ali. Não havia uma estabilidade de um lugar, né? Nós não tínhamos nossa casa própria. Isso demorou bastante. Minha mãe teve outras prioridades. E eu não posso em nenhum momento culpá-la. Ah, não, ela nunca guardou para ter uma casa. Porque ela priorizou nosso estudo, ela priorizou coisas que era o que ela podia pagar de melhor. Eu hoje sei o quanto ela se esforçou para que a gente tivesse o que fosse melhor. E com essas prioridades, um lugar seguro para morar, para viver, para ficar, conforto, comida e educação. Minha mano, se você parar tua moto com uma garupa, brecando o freio da frente, você vai ter problemas. Mas enfim, isso é com você. Estamos falando de Pirituba, né? Pirituba foi o lugar onde muita coisa aconteceu pela primeira vez, né? Essa coisa de entender como é que eu podia conquistar o meu respeito, principalmente para um adolescente, isso teve uma enorme importância. Amigos que eu conheço até hoje, que eu ainda passo por lá e revejo, mas ainda guardo uma grande amizade com o Josué, a gente mesmo distante, nunca perde o contato, e outros amigos de lá, né? Mas ali a turma era grande, a turma era bacana. Você tinha ali, vamos lá, vamos tentar lembrar de nomes da minha turma. Você tinha o Marcelo, você tinha o Neno, você tinha o Kia, Josué, Kleber. Esses eram os da rua, da minha idade, minha geração, a gente que brincava juntos. Eu era mais velho, eu e o Josué, um pouco mais velho, o Kia, eu, José e o Kia, de 69 e os outros de 71. 70 e 71. Essa era a turminha que estava sempre junto. Naná, um pouquinho depois, se juntou a nós, da minha idade também. Naná é também Marcos Sérgio, né? Nenê, Naná, com todos os seus irmãos, mas Naná era da nossa turma. O Marco Goleiro, o irmão dele, o Rogério, tinha o Carlinhos nigeriano, o Ney. Essa turminha era a turma da bagunça, a turma de jogar bola na rua e arrancar o dedão, a tampa do dedão do pé, turma de andar de carrinho de rolimã e ralar aqui o nó dos dedos na calçada. Muita rua, muita traquinagem, muito aprender o que não deve, no bom sentido, né? Na verdade, aprender o que deve, né? Olha o Marcelo aí, ó. O que deve, eu deveria mesmo aprender aquelas coisas. Era importante que eu entendesse algumas coisas básicas. E foi lá.
Pirituba é assim, é um lugar que me moldou em vários aspectos. Muitos, a grande maioria positivos. E também algumas coisas erradas, negativas, incorretas, que eu podia ter aprendido de melhor forma. Mas, assim, ainda passo lá, ainda vejo a casa, ainda vejo a casinha de esquina. É uma espécie de uma cidade do interior, né? Conhecendo as mães dos meus amigos, frequentando a casa, eles a minha, eu a deles. A gente jogava muita bola em casa. Tivemos nossos cachorros, várias cachorras, vários cachorros. Fora isso, ainda tinha o clube, né? Que era um lugar gostoso, uma coisa bacana de convívio também, de muita liberdade para correr, para curtir, para brincar. Agora, assim, lá foi a primeira namorada, lá foi o primeiro tombo mais feio, lá foi a primeira briga mais séria. Lá foi tudo, muita coisa foi a primeira vez lá. Os amigos mais também, amigos fortes, amizades fortes também ali. Independente da distância, eu posso bater na casa da dona Zenaide, posso bater na casa da dona Araci, posso bater na casa da dona Amélia, posso bater na casa da dona Maria, do seu Crescêncio. Sabe, ali realmente foi se moldando, foi crescendo. Depois de um tempo, não só no clube, mas nos empregos que minha mãe teve, há um estilo bem feinho, né? Aquela roda dourada no estilo prata, credo. Comecei a ir, aí sim, já de ônibus e trem para a escola. Acordava às 5 da manhã, pegava um ônibus que ia até a estação de Pirituba, e da estação de Pirituba pegava o trem. A volta é a mesma coisa, muito atraso de trem, trens lotados, coisas chatas, coisas bacanas, desconforto. Ali foi realmente assim. A minha criação era bem diferente da criação dos meus amigos. O Mauro aceitava isso com mais tranquilidade, o Mauro sempre foi muito mais maduro. Então ele entendeu rapidamente que eu era muito mais querer me adequar ao meio, né? E o Mauro era muito mais procurando um meio que se adequasse melhor a ele. Então o Mauro passava o dia em casa. Ele ia para a escola, fazia o que tinha que fazer e o resto era em casa. Em casa, ele assistia os filmes de ficção lá dele, Jornada nas Estrelas e tudo mais. E eu não, eu queria ir pra rua. E era proibido, minha mãe não deixava eu ir pra rua. Ela deixava eu ir pra rua quando ela estava em casa. E meus amigos só brincavam na rua. E tinha uma. Eu e o Mauro, no meu ginásio, a gente tinha que limpar a casa. A gente tinha que limpar a casa. A gente tinha que lavar louça, tinha que lavar o quintal, tinha que arrumar as camas, tinha bastante trabalho. E isso ninguém tinha, ninguém. Eu tinha certa vergonha disso. Isso era ruim, não era bom não. Foi ótimo, foi sensacional eu ter tido essa criação, esse início aí de responsabilidades que ninguém tinha. Isso me tornou uma pessoa muito mais completa. Vamos continuar, Pirituba tem que ser mais falado. Não pode ser só um capítulo desses filminhos não, gente. Até mais tarde. Tchau, tchau.